Olá pessoal, tudo bem? Aparecendo aqui pelo Periscope para mais uma dica rápida, porém muito eficaz. Eu quero trabalhar com vocês nesses 4, 5 minutos com a questão da emoção no direito penal. Especificamente, no tipo legal de crime de homicídio. A gente sabe que o homicídio ele pode ser privilegiado, boa noite a todos, privilegiado, está no artigo 121, parágrafo 1º, e lá temos 3 hipóteses de privilégio. Vocês lembram disso? Matar alguém por motivo de relevante valor moral, por motivo de relevante valor social, ou sob o domínio, eu vou repetir, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, aqui no homicídio, na figura do homicídio privilegiado, o agente está, como dispõe a lei, sob o domínio de uma violenta emoção, porque ele foi provocado injustamente pela vítima. Não é essa a redação? Matar alguém sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. De outro giro, o próprio Código Penal, no artigo 65, inciso 3, a linha C, eu vou repetir para quem está anotando, artigo 65, inciso 3, a linha C, diz que é uma circunstância agravante o agente praticar o crime influenciado por violenta emoção. Então, percebeu? Tanto o 121 quanto o 653C tratam de violenta emoção. Só que no homicídio, a lei dispõe sob o domínio de violenta emoção. Lá no 653C, a lei dispõe influenciado por uma violenta emoção. Aí eu pergunto a vocês isso, cai em prova? Qual é a diferença, qual é a distinção entre estar o agente sob o domínio e estar o agente influenciado? A primeira diferença está ligada à natureza jurídica. Então vamos lá, vamos organizar o pensamento para sermos o mais didático possível. Diferença número 1, natureza jurídica. Lá no homicídio, o domínio de violenta emoção tem natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena, também chamada minorante. Enquanto que o artigo 653C, nele, a violenta emoção tem natureza jurídica de circunstância atenuante. Diferença 1. Diferença 2, ligada à dosimetria da pena, na medida em que, no 121, parágrafo 1º, estar o agente dominado por violenta emoção, isso é uma causa de diminuição de pena que vai incidir na terceira fase da dosimetria da pena, onde incidem as majorantes e as minorantes. Já lá, a agravante do 653C vai incidir, como atenuante que é, na segunda fase da dosimetria da pena. Então, primeira diferença, natureza jurídica. Segunda diferença, momento de incidência para a dosimetria da pena. Terceira diferença, são 4. Terceira diferença, ainda em termos de dosimetria de pena. Lá no 121, parágrafo 1º, sendo uma causa especial de diminuição de pena, com a sua incidência, a pena pode ficar abaixo do mínimo legal. Então, imagine você que na terceira fase da dosimetria da pena, a pena já está no mínimo. Quando o juiz presidente do júri fizer incidir a minorante, que o conselho de sentença reconheceu, ele pode conduzir a pena abaixo do mínimo. De outro giro, em termos de atenuante, artigo 653C, professor Gabriel Cortez, um abraço. Você por aqui, que bom. No 653C, a pena, por construção puramente jurisprudencial, a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal quando houver a incidência de uma circunstância atenuante.
e é a súmula 231 do STJ. Gabriel, repete. Repito, súmula 231 do STJ. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. É bem verdade que a doutrina inteira critica essa súmula. E o maior autor, a meu ver, em dosimetria de pena é o José Antônio Paganella Boschi. O próprio José Antônio Paganella Boschi, um autor do Rio Grande do Sul, critica muito essa súmula. Um dia eu venho aqui dizer para vocês por que a súmula tem que ser superada. Mas estamos na terceira diferença. Amigos, quarta diferença e a principal. Quando é que eu vou aplicar uma? Quando é que eu vou aplicar a outra? Ou seja, quando é que eu vou aplicar a minorante do homicídio? Quando é que eu vou aplicar a atenuante do 653C? A diferença, amigos, é de conteúdo. Por quê? Vejam, vamos partir da redação legal, tá? Pensa comigo, me ajuda a pensar, me ajuda a pensar. Lá no homicídio, a lei fala assim, matar alguém sob o domínio de violenta emoção. Sob o domínio, Isabela Kishida, você por aqui, que surpresa, seja bem-vinda. Sob o domínio de violenta emoção. No 653C, a lei fala sobre a influência. Então percebam que a diferença é sutil, porém perceptível com tranquilidade. Lá no 653C, a violenta emoção é tão somente um móvel da conduta do agente. A violenta emoção é o que move o agente a praticar um crime qualquer. O agente é motivado por uma violenta emoção. É um sentimento que influencia a vontade do agente e o agente tem aquele sentimento, tem aquela motivação, mas é só um motivo. Lá no homicídio, atenção agora, me ajuda a pensar. Lá no homicídio, a lei fala sobre o domínio, ou seja, lá o agente está dominado pela violenta emoção. Está tão dominado que ele perde o autocontrole dos seus atos. Pegou a diferença? Não é fácil, tá? Mas é simples. Na atenuante, ele está influenciado. No homicídio, 121, parágrafo 1º, ele está dominado. Ele está fora de si. Ele está descontrolado. Ele está completamente dominado, perdeu o autocontrole de seus atos. Essa é a diferença. E na prova, a questão vai trazer fulano dominado por violenta emoção, tá? Ou Beltrano agindo influenciado por uma violenta emoção. Então a prova vai trazer essa distinção em termos de expressão. Mas há outras distinções também. Vejam que lá no homicídio ele fala logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ou seja, exige um requisito temporal. O agente mata a vítima logo depois da provocação injusta. Lá na atenuante, não há o requisito temporal. Tá legal? Bom, são várias distinções. Eu procurei trazer para vocês as principais, tá bem? Falei que esse vídeo ia ser rápido e foi. Agora digam-me vocês de onde vocês falam. Felipe Tenório, Petrópolis, Rio de Janeiro. Isso a gente já sabe. De onde vocês falam? Vamos lá, de onde? Vamos lá. Vila Velha, Manaus, Petrópolis, Santa Maria, Rio de Janeiro, Itaperuna, São Paulo, quem mais? Goiânia. Eu vou estar aí em Goiânia em fevereiro, junto com o pessoal do Supremo Concurso para fazer a hora H do concurso para delegado de polícia de Goiás. Campina Grande, Maceió. O que é SBC? Pernambuco, vamos lá. 7º período, já pode focar nos estudos? Minha amiga, no meio período, num terço de período, no primeiro mês de aula, já começa a focar nos estudos, tá? Só o estudo salva, só o estudo traz a liberdade, seja ela qual for. Liberdade intelectual, financeira, econômica, social, só o estudo traz a liberdade. Então, já começa no direto, tá? Recife,
Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Um abraço, até o próximo encontro e tchau.